Quinto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de geografia. Vamos falar sobre municípios do Brasil. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 348. Aí vocês vão a gente vai ler o texto. Aí vocês vão pegar o marca-texto de vocês e vão marcar essas partes importantes do texto, ok? Vamos lá. Municípios do Brasil. Na divisão política e administrativa do Brasil, o município ela é a menor entidade autônoma, que é território com algumas leis próprias e autonomia para se governar. Atualmente, existem 5.570 municípios no Brasil. Alguns muito populosos, como São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes, e outros com menos de 1.000 habitantes. A área dos municípios também não é fixa. Há municípios com áreas muito grandes, como Altamira, que é no Pará, e municípios com menos de 4 quilômetros quadrados, como as Águas de São Pedro e em São Paulo, ao Santo Cruz de Minas e em Minas Gerais, que é o município de Altamira, que é a maior do Brasil, com área de aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados. Aí agora vamos para a página 349, que fala sobre as áreas do município urbana e rural. Os municípios, eles são diferentes em população, área e também em atividades econômicas. Eles podem apresentar áreas rurais, urbanas e mistas. A área urbana, de um município, ela é chamada de cidade. Já a área rural é dominada com campo. A distinção entre campo e cidade é feita por diversos critérios, entre os quais o econômico, que é no campo, eles predominam atividades de agricultura, como a pecuária, extrativismo, entre outras. Na cidade, predominam indústrias e serviços, né? Quando analisamos a produção no campo e na cidade, vemos que existe uma relação de dependência entre essas áreas. O campo, por exemplo, ela precisa de máquinas e outros produtos agrícolas fabricados na cidade, enquanto a cidade ela necessita da matéria-prima produzida no campo. Aí tem as atividades, né? Número 1, observe as fotografias e responda as questões oralmente. Aí temos primeiro uma área de plantação de soja em Mossoró, que é no Rio Grande do Norte, de 2019. E na imagem 2, temos uma banca de frutas em Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul, de 2018. Aí tá pedindo assim: identifique qual paisagem faz parte de um ambiente rural e qual faz parte do ambiente urbano. Qual que faz parte do ambiente rural e qual que faz parte do ambiente urbano? B. Como podemos caracterizar a dependência entre as áreas das imagens? Aí, vocês vão responder oralmente. Como assim? Se a gente estivesse em sala, a gente ia discutir sobre isso, sobre esse assunto, né? Aí, o que vocês vão fazer? Tia, já que é para responder oralmente, vocês vão mandar um áudio para a professora de vocês falando: tia, a página 349 está pedindo para a gente responder oralmente. Então, eu vou te responder a letra A e a letra B oralmente. Apenas, tá bom? Aí, a gente vai continuar lendo o texto da página 349, que fala sobre o crescimento urbano e a modificação da paisagem. Durante todo o século XX e início do século XXI, a população urbana ela vem crescendo e a rural diminuindo. De acordo com o Programa das Nações Unidas para assentamentos humanos, a população urbana ela foi multiplicada por 5 entre 1950 e 2011. Então, a população humana, a nossa população, ela cresceu muito. Então, vamos lá para a página 350, que fala sobre o crescimento urbano. Aí tá assim:
O crescimento urbano ele deveria vir acompanhado de investimentos do município em infraestrutura, como rede de esgoto, de água, mobilidade urbana, educação e saúde, entre outros. Porém, na maioria das vezes, ele ocorre de forma desordenada, causando impactos ambientais. Aí vem aquele assunto sobre o quê? Das fábricas jogarem lixo nos rios, por exemplo. Isso aí é o quê? É um impacto ambiental, né? Igual quando a gente muda para uma casa. Igual, vou citar o meu exemplo. Eu moro no setor, né? E aí, quando eu mudei para cá, não tinha esgoto, não tinha essas coisas. Com o tempo, foi tendo a rede de esgoto, de água e assim por diante. Então, antigamente não tinha. Igual nessas fábricas. Tem fábrica que ainda joga o lixo, o resto das coisas nos rios. Então, isso causa impacto ambiental. Aí, embaixo está escrito assim: as pessoas vão à cidade em busca de empregos e melhor infraestrutura. Ao longo do século passado, a introdução de máquinas no campo retirou muitos empregos, forçando as pessoas a migrarem, né? Quando a cidade não consegue observar essa quantidade de absorver essa quantidade de pessoas, ocorrem processos como a formação de favelas e habitações irregulares sem infraestrutura. Olha aí, no caso aí tem uma imagem para vocês no livro de vocês sobre as moradias de comunidade da Saramandaia, que é lá no Salvador, Bahia. Também algo que dá para citar muito para vocês é a favela do Rio de Janeiro. Porque acontece muito, como fala, que as cidades acabam alagadas, barranco. Por quê? Barranco, Na sala é tão mais fácil que vocês, quando eu não dou conta de falar a palavra, quando eu não lembro, vocês me ajudam. Então, me ajuda aí do outro lado. Acontece muito isso, porque eles fazem casa em cima de morros que não tem uma estrutura para ter aquela casa naquele lugar. Por isso que acaba da casa cair, né? Ter um desmoronamento. Ai, gente, quase não tá saindo as palavras. De ter um barranco e a casa cair, porque elas não têm a infraestrutura, não tem uma estrutura para estar naquele local. Então, é isso que acontece. Agora, vamos para a página 351. Conexões entre cidades. Vamos lá, vamos ler. Apesar de caracterizarmos as cidades como centros urbanos, existem diferenças entre elas, não somente no número de habitantes ou na área ocupada, mas também nos diversos serviços que oferecem. Grandes centros urbanos abrigam serviços que não são comuns a todas as cidades, como centros de pesquisa, hospitais e clínicas especializadas, grandes empresas e universidades. Quando uma cidade se torna muito grande, a economia das outras ao seu redor baseia-se nos serviços da cidade. Damos a ela o nome de metrópole. Então, quando a cidade se torna muito grande, a economia das outras ao redor se baseia no serviço dessa cidade, damos a ela o nome de metrópole. Então, as metrópoles, elas são cidades que concentram grande atividade comercial e industrial e de prestação de serviço. Abrigam em seu entorno uma área metropolitana formada por outros municípios que, embora tenham autonomia administrativa, são influenciados por
por ela e dela dependem para realizar suas atividades econômicas, culturais, de saúde e de lazer. Por exemplo, São Paulo é a maior metrópole do país. Outras capitais também são chamadas de metrópoles, como Rio de Janeiro, Brasília e Belém e Porto Alegre. Aí vamos para as atividades que vocês vão responder no caderno para mim. Qual a importância das metrópoles? Por que as metrópoles é tão importante? E 2. Você vive em uma metrópole ou alguma metrópole exerce influência no município em que você vive? Qual? Nós vivemos em uma metrópole? Por exemplo, nós vivemos, em Goiânia, Goiás. É uma metrópole? Exerce influência no município em que você vive? Qual?